Olá, eu sou Dirce Alves, este é o RMA Talks, o podcast do escritório Ronaldo Martins e Advogados, que traz informações sobre economia, negócios e direito. Hoje a gente vai tratar de um assunto que está quente no Brasil, que é a reforma tributária. Para isso, eu estou com os advogados da área tributarista. Doutor Renato, olá. Olá, Dirce, um prazer. Prazer é meu. Doutor Fernando Ciscato. Olá, Dirce, tudo bem? Tudo bom. E eu também estou com o doutor Tárcio Calisto, que é o sócio também da área consultiva tributária, diretamente de Fortaleza. Tudo bem, doutor Tárcio? Olá, Dirce, tudo bem? E você? Tudo ótimo também. Eu vou pedir para o doutor Renato começar a explicar essa coisa tão complexa que são tantos impostos e que agora vão virar 2. É isso, doutor Renato? Agora vai ficar tudo simples, Dirce. Simples? Pelo menos é o princípio constitucional que está lá, né? Então, já ouviu Paulo César Conrado falar essa semana que se colocaram que tem o princípio da simplicidade, agora vai ficar simples, nem que seja a força, né? Certo. Mas, vamos lá, a gente está tendo uma mudança, né, na questão constitucional tributária aí. Então, a gente está partindo aí para uma reforma do consumo, né, que veio por uma emenda constitucional que foi aprovada no final do ano passado. E agora a gente está na tramitação dos projetos de lei que vão disciplinar essa reforma, tá? Seja no aspecto processual, seja no aspecto material. O que muda, né? Então, o que muda da complexidade para a simplicidade, se é que teremos, né? A gente está saindo hoje de um PIS, COFINS, né? Que são contribuições federais, um IPI, que é um imposto federal sobre produtos industrializados, certo. O ISS, que é um imposto municipal, e o ICMS, que é um imposto estadual. Esses 5 vão virar dois tributos. Certo. Né? A gente vai ter a CBS, que vai ser a parte federal, teoricamente vai agrupar ali a arrecadação que se esperava de PIS, COFINS e IPI, né? A gente não vai ter extinção total do IPI, mas quase lá. Quase lá? Quase lá, né? Mas vai diminuir imposto ou não vai, doutor? Não vamos diminuir imposto. Não Poxa vamos diminuir vida, imposto. A gente estava aqui na expectativa não disso. Não vamos. A ponte de partida ali, o princípio de partida da reforma é que a gente tem a manutenção da arrecadação. Certo. Tá? Então, a redução de impostos não é algo que foi realmente previsto. Talvez a gente tenha aí um aumento para alguns setores, a gente pode até falar um pouco disso, mas a redução em si da carga tributária, não. Todo o projeto, toda a mudança constitucional foi traçada para que a gente tenha a manutenção da carga. Perfeito. Inclusive, a alíquota a ser definida para esse IVA dual, que, como eu estava dizendo, a gente tem o CBS federal e o IBS, que vai agrupar o municipal e o estadual. Então, certo. A gente vai ter 2 tributos no lugar de 5. É justamente para que possa conciliar a carga que temos hoje na arrecadação desses tributos e passar a dividi-la e agrupar nesses 2 tributos que passaremos a ter daqui para frente. Entendi. Doutor Tárcio, as empresas estão ficando um pouco confusas com essa mudança? Como é que o senhor está sentindo isso? Bom, bem, vamos lá. Na realidade, nós vamos começar um processo, né, de mudança, de adaptação e de convivência com os 2 regimes. Então, é imprescindível para que as empresas elas comecem a fazer essa análise, todos esses estudos, para preparar, né, toda a parte de sistema, de fazer uma revisão tributária, para que possa conviver com os 2 sistemas. E como o doutor Renato colocou, se o objetivo é simplificar, mas eu costumo dizer que para simplificar vai piorar um pouco, né? Porque durante um bom tempo, essas empresas elas vão conviver com os 2 sistemas de apuração. Imagina a complexidade. Doutor Fernando, vai sobrar para o contencioso, não vai? Eu acho que no final vai sobrar sim. E eu acredito que se imaginou uma reforma de uma forma, que era para ser um IVA, talvez imposto sobre valor agregado, um único imposto, pelas questões de federação no nosso estado, o estado brasileiro, acabou que a gente tem o IVA dual, depois com as alterações que o legislativo acabou incorporando, cada um querendo fazer uma alteração ou olhando mais para um setor específico, a gente acaba tendo uma reforma que sim vai simplificar, mas não tanto quanto se pensava no primeiro momento. Doutor Renato, e essa convivência com, vamos dizer assim, com os 2 sistemas, né? Isso não vai dar um pouco de choque, de confusão? Como que a consultoria está se preparando para apoiar os clientes? O que a gente tem, tá? Então, voltando um ponto aí,
por que do choque, por que da dificuldade, por que talvez dos problemas. A gente tem um regime hoje que é o que a gente até quer explorar um pouco, que é a não cumulatividade. Então, alguns dos tributos hoje atuais partem do princípio da não cumulatividade, como o ICMS, o próprio IPI, o PIS e COFINS. O ISS é um tributo cumulativo. É muito técnico, mas é assim a questão da cumulatividade e não cumulatividade, é aquela incidência em cascata, Sim. né? Ou simplesmente a tomada de crédito das etapas anteriores. Porém, o novo regime muda tudo. Tá. Ele traz uma não cumulatividade, mas como se diz na lei, uma não cumulatividade ampla, né? Que pretende garantir o crédito de tudo. Hoje a gente não tem o crédito de tudo, algumas coisas a gente acaba não podendo tomar crédito, a gente tem uma discussão, um contencioso gigantesco de PIS e COFINS para definir o que dá, o que não dá crédito, né? E até tem algumas notícias que têm sido veiculadas aí que, embora a reforma, a gente ainda vai ter um contencioso de PIS e COFINS aí que vai durar pelo menos mais de 10 a 15 anos, dado o tamanho desse contencioso, né? Então, a reforma vem tentar solucionar isso, trazendo uma ideia de não cumulatividade ampla. Perfeito. Tá? E aí onde começa a surgir as complicações, vamos dizer assim, operacionais. Bom, eu vou ter 2 regimes convivendo ao mesmo tempo, por um período de transição que só acaba em 2033, e aí eu vou ter problemas que ainda existem, né? Que são de agora, de né? agora, então eu vou olhar para o PIS e COFINS, que até acaba mais rápido, mas até 2026 eu tenho problema com ele, e em 2026, em janeiro já está entrando, e ele só acaba no final de 2026, mas em janeiro já entra o novo. Então, eu olho para o novo e falo, aqui eu tomo crédito de tudo. Tá. E aí, eu vou formar meu preço falando, bom, aqui eu tomo crédito de tudo. Mas aqui, para essa outra partezinha, eu não tomo crédito de tudo, porque eu ainda estou pagando PIS e COFINS. E aí, depois eu sigo assim para ISS, que não toma crédito, ou para ICMS, que também não toma crédito de tudo. Ou seja, é claro, até os sistemas se adequarem, a gente vai sofrer um pouco. Eu acho que vai ser um momento que todo mundo vai ter que, assim, rever as suas práticas, rever como está funcionando, né? Avaliar tudo isso, né? Exato. Doutor Ciscato, que dica que o senhor daria, para até a gente estar começando a finalizar aqui o nosso bate-papo, que dica que o senhor daria assim, para o empresário que já tem uma série de processos, né? Mas que ele precisa, do que ele precisa cuidar? Acho que nesse momento é essencial que ele tenha um amparo, procure uma assessoria, um escritório de advocacia. Nós, no nosso escritório, com todos os nossos clientes, a gente já tem prestado esse serviço, um serviço de qualidade, porque o departamento ele já está saturado. Então, o próprio departamento tributário da empresa não tem tempo. Verdade. Ele está focado no dia a dia, naquela correria do dia a dia. Isso, como o Tarso colocou, o Dr. Renato também colocou, são muitas alterações. Então, assim, é essencial que ele contrate um terceiro, se possível, mantenha uma equipe interna para dialogar com esse terceiro. Porque senão ele vai perder dinheiro, né? É importante ele estar atento a isso, né? Exatamente, é isso aí. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Tarso, que consideração o senhor gostaria de estar fazendo para a gente que está pensando em como que vai se lidar com esse momento, né? Porque isso vai impactar todas as empresas no Brasil, né? Não vai ter ninguém que vai ficar de fora. Verdade. E, assim, é importante que os empresários eles já sejam proativos. Então, como o doutor Fernando colocou, que não adianta começar a pensar na transição a partir de 2026. Tem que começar a pensar agora. E essa reforma ela não atinge somente um setor da empresa, ela atinge a empresa de uma forma como um todo, né? Porque se você imaginar, precisa fazer parametrizações, precisa trabalhar com a equipe de tecnologia, a equipe que compra de insumos, os profissionais precisam estar preparados, porque vão ter que fazer parametrizações, vão ter que colocar tributação diferente de acordo com as duas realidades. A contabilidade vai sofrer uma transformação, o setor fiscal. Então, assim, precisa investir em capacitação, em tecnologia e assessoria para garantir todo esse processo. Então, assim, é importante que o empresário hoje ele age de forma proativa para evitar de ter problemas no futuro. Verdade. E até uma ressalva, né? O Dr. Tarso também é contador, né? E a gente também tem no nosso time outros contadores. Eu acho que isso também facilita um pouco o entendimento da conversa, né? Doutor Renato, eu agradeço a sua participação e queria a sua consideração final também sobre... Não, eu acho que já foi muito bem falado aqui pelo Fernando e pelo Tarso, mas se puder trazer uma consideração aqui final, a gente tem desenvolvido, né, com alguns clientes, então a gente elaborou um projeto que a gente chama de Projeto da Reforma Tributária, e ele visa justamente olhar para todos esses setores de uma forma integrada. Então, a gente tem feito reuniões com o time de tecnologia, com o time de suprimentos, né, com o time de vendas. Para quê? Justamente para... Não é só o jurídico.
Né? Não adianta olhar só para o fiscal. Só jurídica, não, né? porque a reforma ela é muito ampla. A gente pode até falar que é uma revolução, né? Então, assim, ela é muito ampla, ela não vai mexer só com o jurídico, não é só o diretor de tax, ou enfim, o time de tax que vai ter que se preocupar com ela. Ela é ampla, porque eu vou ter que saber de quem eu compro, né? De quem eu compro para saber se eu tomo crédito, não tomo crédito, né? Como eu vendo, como aquilo vai impactar minha venda, como aquilo vai impactar meu preço, como isso vai impactar meu sistema. Então, a gente tem feito esse grupo, né? A gente fez esse projeto e tem agido dessa forma junto aos nossos clientes, montando grupos de trabalho com cada área para poder orientar, entender qual é a carga atual. Hoje em dia, nenhuma empresa sabe efetivamente qual é a sua carga. Né? Se a gente olhar e falar, quando eu vendo, eu pago tanto. Tudo bem, mas e o que tem lá atrás? O que tem aquele monte de resíduo tributário, de coisa que eu não tomei crédito, disso e daquilo, que vai compor o meu preço? Sem dúvida. Né? Então, assim, não é só a minha carga ali da saída. Então, a gente tem feito isso para, primeiro, vamos entender sua carga atual. Legal. Qual vai ser sua nova carga? De quem eu vou comprar? Eu vou diminuir meu custo de aquisição? Eu vou aumentar meu custo de aquisição? Como é que vai ser daqui para frente? E o que o Tarso falou tá perfeito. E não dá para depois que já tiver tudo andando, falar, putz, agora eu vou contratar aquela assessoria, porque já vai ser tarde. Vai ser tarde. Você vai ter problema, seja na precificação, então você vai perder dinheiro, você vai estar comprando mal, você vai perder dinheiro, e aí você coloca o seu próprio negócio em jogo. Então, esse é um alerta aí que a gente queria deixar, né, para quem está nos assistindo, porque realmente a reforma precisa que as empresas olhem para isso com cuidado, com atenção e com certa celeridade. É verdade, o prazo tá chegando, né? É isso aí. Bem, queria agradecer a presença de vocês, né? Agradecer a oportunidade da gente estar falando. E eu gostaria de deixar uma reflexão. A sua empresa está preparada para a reforma? Fique atento a isso. A gente encerra aqui mais uma edição do RMA Talks. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima edição.